que bom encontrar você aqui nesse nosso momento, nesse nosso espaço, onde procuramos aprender as coisas do jeito que a Bíblia ensina, do jeito do céu. E o assunto que trataremos hoje é a morte. Esse é um assunto um tanto quanto complexo, eu sei, mas gostaria de convidar você a analisá-lo do jeito do céu, do jeito que Deus ensina, porque quando fazemos isso, todos os mistérios, todas as dúvidas, ansiedades, tudo se dissipa e até mesmo os assuntos mais difíceis se tornam simples e claros. E para termos certeza de que vai ser Deus nos ensinando, feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor Deus do Universo, nós queremos mais uma vez aprender de Ti, aprender contigo sobre esse assunto que é a morte. Por favor, envia Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Logo de início, é importante que você saiba que quando Deus fez o ser humano, não havia no seu plano espaço para a morte. Ele queria que seus filhos continuassem a viver eternamente. Foi este o pensamento de Deus. E a Bíblia nos explica claramente, lá em Romanos 6:23, que foi o pecado que nos trouxe a morte e que nos traz até o dia de hoje. E por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, essas questões que são tão contrárias a Ele são estranhas a nós também. Por isso nos sentimos desconfortáveis com esse tema e por isso também te convido nesse momento não pensar diretamente na morte. Mas vamos pensar um pouquinho sobre a vida primeiro, porque é algo que entendemos melhor. Como é que Deus fez o ser humano? Do que se constitui a vida? Vou ler para você Gênesis 2:7. Ouça bem. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse texto nos explica claramente, de um modo bem simples, como é que Deus fez a vida. Como surgiu o primeiro ser humano? Para Deus, a vida é algo simples assim, a junção de dois ingredientes simples, o pó da terra, que constitui nossa parte física, e o fôlego de vida, que é o espírito. Mas ainda existe uma outra coisa importante para nós entendermos aqui no final desse texto, ouça bem. E o homem passou a ser alma vivente. Isso é muito importante porque hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande em definir o que é alma. Deus chamou Adão de alma vivente. E você pode pensar, nossa, mas esse conceito é muito diferente daquilo que eu conheço? É sim, mas é o conceito de Deus. E nós podemos continuar compreendendo melhor como Deus define uma alma lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Continue ouvindo. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus nos explica ainda que a alma pode morrer. Não é eterna como muitos pensam. E que também pode vir a pecar. Ora, morrer e pecar não são características próprias de um ser humano vivo? Você vê então aqui que Deus está novamente confirmando aquele conceito que vimos lá em Gênesis. Então, diante de Deus, eu sou uma alma e você também é outra alma. Será que você seria capaz de me dizer quantas almas existem aí, na onde você se encontra nesse momento? Usando o conceito de Deus. É o mesmo número de pessoas que estão nesse local. Percebe como o conceito de Deus é bem mais simples? Agora nos fica uma outra questão importante. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Essa é uma boa pergunta e eu fico muito feliz de ver como Deus traz respostas claras e simples para essas perguntas que para nós são complexas. Eu gostaria que você ouvisse agora o texto de Eclesiastes 12:7. Ouça bem. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não é simples? Esse é o nosso Deus respondendo. Vejamos também o que acontece com a memória, as emoções, as lembranças da pessoa quando ela morre. Continuo lendo aqui Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Todas as lembranças de um indivíduo, toda a sua história, fica arquivada dentro do seu cérebro. Ora, o cérebro é matéria, nós podemos pegar, então quer dizer que quando nós morremos, ele volta a ser pó, volta a ser terra.
Então, quando morremos, ele volta novamente a ser pó. E é por isso que a Bíblia diz aqui que a memória da pessoa já no esquecimento e que ela já não sabe coisa nenhuma. Agora pense comigo uma coisa, amigo. Se o cérebro da pessoa virou pó e sua memória já não processa coisa alguma, não tem mais lembrança de nada, isso quer dizer que ela não é capaz de se lembrar do dia do seu aniversário, não é? Também não é capaz de se lembrar de alguma conta ou algum dinheiro que tivesse para receber. E também não é capaz de ouvir nada que lhe digam, não é? E também nenhuma oração que seja feita para eles. Todas essas são coisas que os seres humanos podem fazer, que os seres humanos podem trabalhar, mas os mortos não podem mais. E existe uma outra coisa importante para nós pensarmos: para onde vai a pessoa quando ela morre? Você quer ouvir o que Deus diz sobre isso? Eu vou ler para você então aquilo que está escrito em Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Preste bem atenção. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar que o habita o conhecerá jamais. A Bíblia está dizendo então que aquele que morre não pode tornar para sua casa. Ele fica na sepultura mesmo. É essa a explicação que o Senhor nos dá. Agora pense você um pouquinho comigo. Vamos analisar isso. Se a pessoa quando morre não pode voltar para sua casa, será que ela pode ir no vizinho pedir um favor? Ou pode ir em algum amigo deixar um recado? Não também. Ela permanece na sepultura do mesmo jeito que foi deixada ali. Sabe por que é importante entender isso, amigos? Eu vejo que algumas pessoas, quando perdem alguns queridos, ficam na dúvida se estes que morreram vão para o céu ou vão para o inferno. Olha, eu queria reforçar o que você acabou de ouvir. A Bíblia diz que eles estão na sepultura. Não importa quão boa a pessoa tenha sido ou quão má ela tenha sido, ela fica na sepultura. E é importante que você entenda por que isso acontece assim. Eu me lembro que quando eu era pequena, minha bisavó morreu e meu pai sofreu muito com isso. Ele chorou bastante. Bom, a Bíblia é clara em dizer que a minha bisavó está na sepultura até o dia de hoje. Que seu corpo virou pó, a sua memória não processa mais coisa alguma e seu espírito, o fôlego de vida que veio de Deus, apenas isso está com Deus. Mas vamos pensar aqui, eu e você, que minha bisavó esteja no céu. A Bíblia diz que não é assim, mas vamos pensar. Bom, a minha bisavó estando no céu, nós pensamos que ela está feliz, que ela está alegre, né? Mas ela teria acompanhado de perto todo o sofrimento que meu pai e sua família passaram. Você acha mesmo que a minha bisavó seria capaz de estar feliz no céu enquanto via meu pai lamentando por ela aqui na terra? E mais tarde, quando minha família passou por algumas dificuldades, você acha que a minha bisavó conseguiria desfrutar da paz e harmonia do céu, sabendo que nós estávamos em dificuldades aqui na terra? Não. Então quer dizer que a minha bisavó estaria infeliz no céu? E o céu é lugar de infelicidade para alguém? É por isso, amigo, que Deus vai levar todos juntos de uma vez para o céu. E a Bíblia diz que nesse momento Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ninguém vai ficar para trás chorando por alguém que tenha ido na frente. Ninguém vai ficar preocupado por outro que esteja passando por dificuldades. Todos poderão verdadeiramente desfrutar da harmonia e da alegria, porque sim, o céu é um lugar onde há apenas coisas boas. E ao compreender isso, você consegue ver que é uma atitude boa de Deus deixar as pessoas na sepultura até que todos possam ir de uma vez desfrutar do céu? Sobre esse assunto de morte, ainda há uma outra coisa importante para nós pensarmos. Algumas pessoas afirmam que viram outros que já tinham morrido, que eles voltaram e lhe trouxeram mensagens. Você já ouviu alguma história assim? Ora, como explicar isso à luz da Bíblia? A Bíblia nos traz uma resposta para isso, sim. E essa resposta nós podemos encontrar lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Preste bem atenção nisso que está dizendo aqui, que é muito importante. Ouça, não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. É essa a explicação da Bíblia. Satanás, um anjo mau, pode mudar a sua aparência a ponto de ser confundido com um anjo de luz. Ora, se ele pode parecer com um anjo de Deus, será que ele não pode imitar alguém que tenha morrido? Pode sim. E vem com o mesmo jeito, com o mesmo sotaque, com os mesmos trejeitos.
Sim. Então, se alguma vez você ouvir uma história de que alguém viu outra pessoa que havia falecido, saiba, essa pessoa não está delirando. Essa pessoa viu de fato alguma coisa. O que ela não sabe é que é impossível ser aquele que faleceu. Mas quem ela viu é o próprio Satanás. Por isso, meu amigo, se algum dia você ver alguém que já faleceu, você receber algum recado, não converse, não responda, repreenda em nome de Jesus. A Bíblia menciona assim que Deus trouxe à vida novamente um pequeno grupo de pessoas e que um grupo menor ainda ele já levou para o céu. Esses de modo algum podem ter comunicação conosco. O único que é imortal, que pode nos ouvir, nos atender, interceder por nós e nos responder é o nosso Deus. Ele tem todos esses atributos e características, nenhum outro. Eu gostaria que você visse agora como é que Jesus certa vez descreveu a morte. Eu vou ler para você o que está escrito em João capítulo 11, versículo 11. Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Você conhece a história de Lázaro? Ele era um amigo de Jesus. Jesus várias vezes foi na casa dele e de sua família, e um dia Lázaro ficou doente e morreu. E aqui esse texto que acabei de ler é quando tinham terminado de dar a notícia do falecimento de Lázaro para Jesus. E Jesus se volta para os discípulos e fala acerca de Lázaro que Lázaro adormeceu, mas ele iria despertá-lo. Ora, Lázaro tinha morrido de verdade. Por que Jesus disse então que ele adormeceu? Porque é exatamente assim que Deus considera a morte, como um sono. Pense você um pouquinho comigo. Você quando está dormindo na sua cama à noite, você sabe me dizer se tem algum cachorro passando na tua porta? Você sabe me dizer se o céu está nublado ou claro? Agora pense na realidade daquele que está na sepultura. Ele sabe se tem algum cachorro passando na porta do cemitério? Se o céu está nublado ou claro? Esse que está na sepultura está ou não está numa situação muito parecida com você na sua cama? Sim, está. É por isso que Deus faz essa comparação. E também existe um outro motivo para isso que nós encontramos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E esse motivo enche o meu coração, eu quero compartilhar com você. Ouça bem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você diz amém? Amém! Jesus está falando aqui do momento da sua vinda, que é quando Deus vai descer dos céus. Quando nós ouviremos a voz do arcanjo, nesse momento Deus dará uma ordem com sua própria boca, e os mortos ressuscitarão. Do mesmo jeito que você sai da cama de manhã cedo, Deus tirará de dentro das sepulturas todos aqueles que se prepararam para a volta de Jesus. Eles não vão se lembrar mais de quando tinham morrido, de como tinham morrido, tão somente levantarão, como quem desperta de um sono. E o livro de Coríntios ainda nos diz que isso acontecerá num abrir e fechar de olhos. Não vai demorar, não vai doer, que eles vão ressuscitar, ter o seu corpo transformado, para logo em seguida encontrar-se com Jesus nas nuvens. Deus nos traz a esperança de que a morte não vai durar para sempre. Não na vida daqueles que escolhem viver de acordo com a sua vontade. É dessa maneira clara e simples que Deus nos apresenta esse assunto. E eu quero orar com você nesse momento, para que Deus guarde esse ensino dessa maneira dentro do teu coração. Feche seus olhos. Senhor Deus do Universo, obrigada porque hoje muitas dúvidas foram esclarecidas, Pai. E eu peço que muitos temores sejam afastados. Guarda esse ensino, meu Deus, desse jeito que o Senhor nos apresentou dentro de nossos corações. E que o tempo e nada mais tenha poder de tirar. Eu peço uma bênção especial por essa pessoa que ouve esse vídeo nesse momento. Que se ela está passando por alguma dor, o Senhor a console. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.